E aí, Chinelândia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, porque se comigo tá, com você também tem que estar. Eita, lá vem. E, gente, hoje nós vamos para mais um Shinecast. E o que você tem que fazer antes de tudo? Curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e me seguir nas redes sociais, @AnaKeuline, porque tudo que é passado aqui pra vocês é para agregar valor e conhecimento, para despertar a mulher, a moça inteligente que existe dentro de you. E sem mais delongas, vamos lá para o nosso Shinecast de hoje. Eu estou recebendo mais uma grávida aqui neste Shinecast. A unção da gravidez paira sobre esse Shinecast. E essa pessoa, pra mim, todas são na verdade, né? Ela é especial, porque ela é tão fofinha, meu Deus do céu. Desde quando ela chegou aqui, eu acho ela assim, sabe, uma leite. Tão plena, tão maravilhosa, tão educada, para de rir. Tão linda. Gente, até a mão dela é bonita. Vocês têm noção que é isso? Até a mão dela é bonita. Então, sem mais delongas, quem é que eu estou falando? Da Tainá! Tainá! Gente, hoje ela tá aqui. Tô muito feliz, tá? Amém. Eu gosto que ela aceitou o desafio. E as pessoas precisam conhecer mais a Tainá, porque ela é calada, mas ela tem muitas coisas pra passar pra gente. E eu desafiei, né, ela pra vir, ela aceitou pra compartilhar um pouquinho do testemunho, da vida dela. E agora ela tem um bebê. Gente, ela tá carregando um bebê, né? Tem quantos anos, pode falar? Eu tenho 21. Olha só, gente, 21, mas não parece. A menina é tão madura que não parece que ela tem 21 anos, sabe? Tenho 21. Não parece. Não parece mesmo assim com questão de maturidade. De beleza, minha filha, é outro nível, né? Porque a pessoa é bela mesmo, entendeu? E hoje nós vamos aqui conversar um pouquinho com ela. Tá preparada? Estou. Acha que não? Eu acho que não. Tudo. É aquelas coisas, Vai dar né? certo. Vai dar tudo certo. E aí, Tainá, vamos começar conversando sobre a questão de Jesus. Eu sempre começo o Shinecast perguntando, né? Jesus na vida das pessoas, como que era isso? Se você sempre teve ele, ou então assim, era aquela visão muito distante, sabe? Quem é Jesus? Sim. Como foi isso? Como era o teu relacionamento com ele? Ou se ele apareceu na adolescência, quando que ele apareceu na tua vida? Pronto. Primeiro que eu tô muito feliz, né? Porque eu creio muito que cada história, tudo que nós temos, pode agregar em algo na vida de alguém e falar, inclusive, dele, né? É um privilégio para mim. Enfim, vamos lá. Na minha infância, eu não escutava muito falar de Jesus dentro do meu lar. Embora eu cresci em um lar onde os meus pais, enquanto eles eram casados, eles sempre educaram tanto a mim quanto a minha irmã, né? De uma maneira correta, nos instruíam. Tudo. Com caráter, integridade, Isso. né? E eu sempre via, escutava minha mãe escutando louvores e tudo, mas não era aquela coisa firmada realmente, né? Não é à toa que eu fui batizada na igreja católica, né? Quando eu era criança. Era meio uma mistura de tudo. Isso. E aí, tudo bem. Quando se eu não me falha a memória, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, 8 anos, ocorreu a separação dos meus pais. E nisso, foi que então, eu tenho certeza que tinha alguém orando pela minha vida. Eu não sei quem, mas eu sei que tinha alguém orando por mim. Eu sempre fui uma pessoa muito melancólica, a manteiga derretida, a chorona da família. Acho que eu me identifico um pouco. Se você falasse alguma coisa até hoje, infelizmente, porque eu acho que quando isso é muito assim demais, né, acaba se tornando algo ruim, eu choro. Tipo, falar um pouquinho mais alto. Isso. Ser um pouco mais ríspido exatamente. também. Eu choro. E aí, eu peguei, e nessa fase da separação dos meus pais, foi uma fase muito conturbada, né? Porque, enfim, a família tava se destruindo ali naquele momento. E aí, tudo bem. Foi que eu e minha mãe e minha irmã, a gente começou a visitar uma igreja evangélica,
que era uma igreja pentecostal. Eu sempre fui muito pro lado pentecostal, embora eu seja muito caladinha na minha, mas era do reteté. E aí eu peguei, e a gente ia pra essa igreja, e eu escutava demais do pastor de lá falando que a salvação é individual, porque eu ia só por conta da minha mãe, né? Mas eu também, muito criança, eu não entendia, mas eu me sentia bem. Me sentia maravilhosamente bem. Porém, nem minha mãe, nem eu permanecemos ali. Minha irmã, ela deu continuidade. E aí foi que começou, né, a fase da minha adolescência, começou tudo aquilo. Eu nunca fui uma pessoa de sair, tipo, pra festas, essas coisas, nunca. E glória a Deus por isso, não que quem, né, porque eu acredito que todo lugar que você vá vai trazer uma experiência sobre a sua vida, né, seja negativa ou positiva, mas você vai tirar alguma coisa dali. E graças a Deus, ele nunca permitiu, mas eu era muito... com a língua deste tamanho. Amei, cara. Deus, ele me trouxe isso agora, porque eu nem lembrava disso. Eu era, tipo assim, a que falava mesmo, que respondia mesmo. Mesmo chorando por tudo, tu falava? Mesmo chorando por tudo, eu falava. E quando eu conheci a Deus, mudou totalmente. Eu agora não falo nada. Ai, meu entendeu? Deus, tô entendendo. Acho não, tenho certeza que ele, você acalmou, vai... né? Exatamente. Mas, enfim, vamos lá pro foco. Onde que eu tava? A parte que tu na adolescência tinha a língua grande, mas Deus te transformou. Exatamente. Mas não é isso que eu quero falar. Eu era uma pessoa que ficava muito, né? Com vários meninos. Ah, então teu problema era... Sim. Mais essa questão, emocional, assim. Exatamente. Tanto que a gente tem que ter muito cuidado. Porque se você não se encontrar em Deus, você acaba trazendo muito isso sobre, um exemplo hoje, sobre o teu casamento, quando você se casa. Embora você, eu conheço a Deus, embora eu ame ao Senhor, mas se você realmente não tiver uma identidade firmada nele, porque eu lembro que antes de eu casar, eu nem conhecia ninguém, né? Quando eu já conhecia Jesus e tudo. E aí eu tinha um anel, não era basicamente parecido com esse. E aí eu lembro que eu sentava na minha cama lá na casa da minha mãe e eu falava: Jesus, só permita eu entregar para realmente a pessoa que for o meu marido, sabe? Só permita que eu entregue o meu coração. Porque justamente eu trouxe do mundo essa... Mazela. Exatamente. E essa dependência, né? Eu ficava com um e ficava com o outro, enfim. Só que mesmo no mundo eu sabia que, lembra da parte que eu falei que tinha alguém orando por mim? Eu sempre tive essa certeza. Porque eu via meninas indo pra igreja, que vontade de ir também. Eu achava, e acho a coisa mais linda, né? É quando se vestem toda de vestido, essas coisas assim. Até hoje ela chega aqui assim. E eu queria aquilo pra mim, né? Embora ninguém me convidasse pra ir pra igreja, mas eu tinha essa necessidade. Não tinha muito evangelismo perdido? Não tinha. Sério? E aí foi quando eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos, eu tava esperando um menino pra me ficar. Passada com essa, Tainá. Lá na rua da minha avó. E aí teve tinha células, né? Já ouviu falar, com certeza. Sim. E aí eu sempre via uma colega minha postando essas células. E eu peguei e sentia muita vontade de ir. Aí justamente nesse dia, tava tendo célula, que era na rua próxima da minha avó. Aí foi que me convidaram. Eu tô falando assim porque a minha memória, né? Não, pode ir falando. Fique à vontade aqui para falar. E aí me convidaram pra mim pra essa célula. E eu peguei e fui. Aí eu escutei a palavra e o menino ainda não tinha chegado, né? Aí eu escutei a palavra, eu com uma roupa totalmente diferente que a Tainá de hoje não se vê nessa roupa. Eu queria fotos para ver isso. Eu ainda vou encontrar essas fotos desse dia. E, enfim, me senti super feliz e tal. Já parecia que eu, tipo assim, amigaça de Jesus, né? Super... Aí, quando eu saí dessa célula, eu lembro que esse menino, ele tava perto de uma Kombi. E eu corri lá. E eu, muito doida, eu peguei e falei: olha, eu não quero mais ficar contigo. Né? Aí
Aí ele ficou, tipo, sem entender. Aí eu, não, porque agora eu vou começar a ir pra igreja. Tipo, aquele primeiro dia. E hoje eu me surpreendo muito com isso. Eu, como assim, entendeu? E glória a Deus, né, por isso. E aí eu peguei e falei pra ele, olha, eu não quero mais ficar com você. E assim foi. Aí foi que eu comecei, quando foi uma semana, na outra semana que deu certo eu ir pra essa igreja, porque era um pouco distante, né, da minha casa. E também é muito nova, tipo, a minha mãe, ela nunca foi de me prender muito, mas ela era cuidadosa, né. E aí foi que eu peguei e consegui ir pra essa igreja. E fui, e tive um encontro com Deus. O encontro mesmo com Deus? Isso, ou um encontro no culto? Não, foi um encontro mesmo com Deus de 3 dias, que é o chamado Revisão de Vidas. Que eu fiz esse Revisão de Vidas dessa outra igreja, né? E ali, né? Quem vai pro encontro Quem sabe. vai pro encontro sabe o que é que acontece. Foi até lá, eu acredito que a C9 já fez encontros lá na... Ai, meu Deus, me fala. Casa Verde? Não. Eusébio, Sítio Alberto Sturt. Eu sei onde é. A gente Sítio fez Batista, conferência conhecido. de jovens com Pronto. o meu Revisão de Vidas foi lá, o meu encontro com Deus foi lá. E aí eu peguei e tive o meu encontro com Deus, né? Fiquei firme nessa igreja e tudo. Só que eu peguei e acabei me tornando uma pessoa muito religiosa. Muito religiosa. E juntou muito com esse meu lado muito melancólica das coisas. Onde eu usar um short. Mas peraí, tipo, tu conheceu o Senhor, né, no encontro? Sim. E aí já foi logo, tipo, de cara indo mesmo pra essa parte de mudanças radicais contigo mesmo? Não. Ou foi um processo? Isso, foi um processo. Tu lembra mais ou menos quanto tempo, assim, a transição? Olha, eu fiquei nessa igreja uns 3 anos. Quando eu me aprofundo em uma coisa, eu sou muito assim, vou dedicada. Com tudo, ou então se eu não quero, eu rejeito logo. E aí eu fui com tudo pra igreja mesmo, de tipo, de ficar indo pra todos os cultos e tudo. E juntou, claro que eu não vou citar nenhum nome, né, da igreja, mas juntou com a forma como eles trabalhavam e trabalham lá, né, uma forma muito, olha, se tu faltar, tu tá errando. Pressão psicológica. Isso, era algo muito pesado que eu só vim enxergar depois que eu saí de lá. Foi um lugar que eu sou muito grata porque eu conheci a Deus, né, contribuiu para várias coisas, mas também é um lugar muito... Tu tá querendo dizer, tipo assim, muito a fazer? Muito como que eu posso te explicar? Eles são bem rigorosos no sentido de, tipo assim, olha, esse final de semana eu vou viajar com a minha família. E aí os pastores, isso, virar a cara, entendeu? Não pode faltar um culto. Eu acho que eu até já comentei com você sobre oferta, sobre dízimo. Tipo, tem uma meta estipulada, entendeu? Então era não esse é tipo de voluntariamente, coisa. de coração. Não. Com propósito, que Isso. você, como a Bíblia fala. Tanto que lá trabalham com vários discipulados, entendeu? Então você chegava, ia pro Revisão de Vidas e logo depois você já tinha que trazer mais pessoas e tipo, era como se fosse metas estabelecidas sobre você. Eu acho que a gente precisa até ter cuidado, que meta é algo bom, né? Porque a meta faz a gente chegar ao objetivo. Sim. Mas a partir do momento que a meta prejudica a vida, sim, a qualidade de vida, de você não poder ir passear com seu esposo, sim, de você, ter um domingo que não deu, que aconteceu alguma coisa e por isso você vai morrer. Exatamente, tanto que hoje eu vejo fotos da minha família, tipo, em praia e eu, meu Deus, onde que eu tava? Era mesmo? Sim, porque... E aí foi que entrou, né, a parte da religiosidade. Ai, que tu ia falar, né? Isso, pra mim, vestir um short, eu tava errando, pecando, entendeu? Sendo que, claro, tudo novo se fez, né? Mas isso pra mim no mundo era algo totalmente normal. E dentro da casa de Deus, claro que as coisas que ficaram lá atrás, elas não podem se tornar mais normais. Elas não podem mais ser algo que vai fazer parte da tua vida. Mas você tem que ter cuidado, né? Cuidado com isso. Será que você realmente está amando a Deus, amando as coisas dele? Ou será que você se prendeu a uma regra, a algo que se você não fizer, você vai ser punido? Porque tem muita gente que às vezes pensa que muda o exterior, mas não muda o interior, isso, né?
Trocou o short pela roupa grande, mas não mudou a língua. Isso. Não mudou a ignorância. Não mudou a paciência dentro de casa. Sim. Eu já vi várias vezes algumas situações assim, de pessoas que infelizmente vivem nesse contexto de religiosidade muito forte, muito pesado, muito apegado a doutrinas bem humanas, porque eu entendo que existe momento para tudo. Não é que a gente não vai poder usar um short, mas qual é o short que a gente vai usar, né? Isso é muito importante. Mas, tipo assim, certa vez eu indo pra academia, porque eu faço academia, aleluia, né? Porque cuidar do corpo, do tempo, não é pecado não, viu, gente? Eu indo e a pessoa tinha acabado de sair da oração e tava na calçada, sem brincadeira, na calçada falando assim, se a mulher chegar pra mim de cabelo vermelho, pintado, de unha pintada de vermelho, e não sei o que, eu mando ela se converter, expulso, e falando alto no meio da rua pra todo mundo ouvir. Então, isso, como que eu chego no coração de uma mulher, por exemplo, que tem um cabelo pintado? E é pecado? Não, gente, é tudo, vai lá na Bíblia, né? Estuda só um pouquinho. Não é o que você até, né, faz assim nesse quesito, que o homem impõe, mas é a motivação do seu coração, isso. O que você faz, se aquilo agrada ou não ao Senhor. Sim, porque a gente tem que ter muito cuidado com a vaidade, né? Sim. Como o Salomão fala, tudo é vaidade, mas até que ponto, né? Porque existem aquelas vaidades que são realmente para fere a nossa identidade em Deus. Isso. Como eu já falei algumas vezes, quando eu comecei a malhar, fazer academia, aquilo ali me feria mesmo, porque eu achava que era o meu corpo que ia agregar valor a mim. Então eu era muito magrinha, ainda sou, dá pra perceber, né? Muito, muito magrinha, então eu achava assim, vou malhar pra ficar, né, deliciosa, maravilhosa. E aí eu me dava totalmente pra aquilo, a motivação tava errada. Sim. Hoje é totalmente diferente. Pode me chamar de magro, ser baleado, não sei o quê. Não é que eu não sinta, mas hoje eu sei quem eu sou. Sabe? Não me define. É igual um short. Isso. É igual uma pintura de cabelo, uma unha que você pinta. Qual é o motivo? É pra você se agradar, se sentir bem? Ou você tá querendo esnobar? Ou você tá querendo, né, pintar pra que as outras pessoas alimentem o seu ego? Isso. Entende? Essa parte do ego é a que a gente precisa deixar e ter que ter muito cuidado para que a gente não faça em função dos outros, mas em função da gente, da nossa identidade curada. Isso. E sarada. Mas eu não vou falar mais, porque ela vai falar do respeito da religiosidade dela, que eu quero saber. Mas isso aí é muito real mesmo, sabe? Qual o olhar que a gente está buscando ter, né? Será que... E hoje eu vivo isso muito forte, né? Sobre a sua aparência e... Será que o olhar de Deus, ele não é mais importante do que o olhar das pessoas sobre você? E a gente tem se esquecido disso, né? Nós temos se esquecido que, sabe, não é sobre a minha roupa, é primeiro sobre o meu coração, nele. Porque não é, às vezes você, como você pegou e falou no início, né? Às vezes tá com uma roupa super, assim, né? Coberta dos pés da cabeça. Toda coberta, mas como é que tá a nossa vida perante Ele? Será que nós estamos realmente firmadas? Será que nós estamos alinhadas com aquilo que Ele tem para nossa vida, né? E essa parte aí da roupa, só porque pega nesse adentro, né? Para depois as pessoas não dizer, Deus está preocupado com o meu coração. Sim. Porque tem aquelas também que falam, né? Não importa, vou tacar o decote, vou tacar não sei o quê. Eu imagino Jesus olhando lá de cima, nossa, me glorifica muito, né? Mas assim, voltando a essa parte... Sabe qual é o problema muitas vezes? É que a gente troca a ordem. Sim. A gente se preocupa com a roupa e se esquece do coração. E aí é óbvio que não vai ter muito fruto disso. Sim. Vai realmente pesar o que você falou, acabou de falar, era religioso. Não era com prazer, aquela obediência prazerosa que traz a submissão, não haveria. E as pessoas esquecem que primeiro a gente vai pro coração, que quando a gente vai pro coração, a questão da aparência é só consequência. Muda. Não vai ser um homem que vai dizer, você não pode isso, o Espírito Santo vai tratar. Ele vai dizer, filha, eu não acho que essa roupa aí... E você pode até dizer, tipo, não tem nada demais. Às vezes a roupa não tem nada demais, mas ele vai dizer assim, filha, eu acho que não. Aí você vai dizer, tá ok, Espírito Santo, então não uso. E você não vai ficar, pesarosa, porque você tem prazer em quem ele te diz que você é, né? É verdade. Tanto que eu vivi isso, não em relação à roupa, mas eu vivi isso alguns dias atrás, acho que foi mês passado. Eu tava chegando do trabalho e o Jean, ele gosta muito de jogo. A gente percebe.
Ele fez. E aí ele me chamou pra ir pro estádio, né? Só que eu já fui pro estádio, mas eu evito muito agora por conta da gravidez, né? Desde que eu descobri, eu não vou mais. E aí nesse dia, eu peguei, tá, a gente vai. E o jogo ele ia começar 9 horas da noite. Tarde. Super tarde. E era justamente dia de culto, né? Então a gente não ia conseguir vir pro culto, embora começasse lá 9 horas, porque sempre tem que chegar mais cedo. E aí, nisso, a gente saiu do trabalho juntos e dentro do carro o Senhor só falando pra mim, não, você não vai. E o Jean, ele já tava super empolgado, né? Porque todas as vezes, agora ele tá indo sozinho ou com o pai dele. E ele ficou super feliz. E eu, Senhor, mas eu vou entristecer o meu marido. E o Senhor, e você vai me entristecer? Ele falou claramente isso pra mim, né? E aí eu peguei e, opa, tá bom. Quando cheguei em casa, aí eu me deitei. Aí o Jean pegou, e aí, a gente vai? Aí eu olhei ele, não, né? Deus, ele falou pra mim também, a gente não vai. Olha só. Então, isso, tanto a importância de você escutar aquilo que Deus, ele fala, será que Deus, ele realmente está acima de todas as coisas na sua vida? E a importância de você saber com quem você está compartilhando a sua vida, com quem você decide viver. Porque se ele fosse uma pessoa que não tivesse alinhado com aquilo que Deus, ele tem pra minha vida, Tainá, ele iria, ou então ele iria falar qualquer coisa. Posso beber água? Pode, gente, pode. De novo, eu perguntando isso. Gente, é porque ela é a primeira vez que ela até vem aqui em cima na igreja. A pessoa congrega aqui não sei quantos anos já e tá nessa armação. Verdade. Enfim, e aí se eu e ele, os dois, não tivéssemos alinhados com aquilo que Deus, ele tinha pra nossa vida, ele teria ficado chateado comigo, né? Não teria entendido, né? Teria talvez só. E aí a gente chegou, menina, acho que foi a terça-feira que a gente veio pro culto de uma forma tão feliz, super cansado, mas feliz em ouvir aquilo que Deus, ele tinha falado, em obedecer a voz dele, né? Voltando pra religiosidade, posso? É só uma coisa que Deus, ele me lembrou, que era algo muito pesado. Eu lembro que quando eu tava, tipo, um exemplo, andando no carro, se tivesse, eu andava no carro com meu padrasto e com a minha mãe. E aí, se tivesse tocando uma música do mundo, eu tapava os meus ouvidos. Porque pra mim, escutar aquilo estaria ferindo totalmente, era algo muito pesado. A religiosidade que eu falo, entendeu? De, tipo assim, não andar aqui nesse mundo. Sabe? Meu Deus. Isso era algo que como que eu conseguia viver, sabe? Porque aquilo me machucava. Depois tu percebeu, né, as sequelas. Isso, porque o Senhor, ele não quer que a gente venha viver uma vida com peso. Inclusive, a vida com ele, sabe? Como que eu, sendo cristã, eu vou afirmar que a vida com Jesus é algo maravilhoso se eu não consigo levar as coisas de uma forma leve? Se ele mesmo falou que aquilo que ele coloca sobre nós é algo leve, sabe? Tem uma história que fala que tinha uma pessoa, não me recordo se era uma mulher ou um homem, mas que estava caminhando sobre uma estrada e viu um carro. E aí ele parou e perguntou se essa pessoa queria uma carona, porque ela estava carregando sobre a cabeça dela, tipo uma muda de roupas, né? E aí quando ela entrou dentro do carro, na parte de trás, ela continuou com aquela muda sobre a sua cabeça durante todo o percurso. E aí o homem parou e perguntou ao motorista, por que você ainda continua com isso? E ela simplesmente respondeu, não, eu já estou acostumada com esse peso. E às vezes a gente é levado a caminhar com Deus, mas a gente continua carregando pesos que o Senhor fala, não. Sabe? Sim. E às vezes a gente traz muito isso do passado. Esse peso que o mundo ele colocava sobre mim, várias coisas eu acabei trazendo pro Senhor, sabe? Só trocou o Deus, né? Tipo isso, assim. Isso, exatamente. Tipo, se antes eram as pessoas que me cobravam tal coisa, eu acabei pensando que o Senhor também iria me cobrar. Eu olhava e pensava, não, se eu dava tudo de mim ali em um relacionamento, em um fica, por que eu não vou dar tudo de mim pro Senhor? E eu confundi esse tudo. Entendi. Eu confundi esse tudo a partir do momento que eu pensei que, não, se eu não fizer o Senhor, Ele não vai me amar. Tipo assim, o tudo que fala assim, eu tenho que entregar tudo, meu tempo, minha vida, meus amigos, isso, tudo. Meus ouvidos, meu corpo, tudo é dele.
tudo. E é realmente, né? Só não é dessa forma. Só não era dessa forma. E foi aí que teve um dia que eu tava lá na casa da minha avó e eu já tava sofrendo muito com aquilo. Senhor, veio sobre mim. Será que eu realmente estou vivendo aquilo que tu quer? E tu também era envolvida nas coisas assim da igreja? Sim. Ixi, aí que o negócio Eu era super envolvida, tipo, tanto por esse lado de não faltar nada, mas evangelismo, muito essas coisas assim. Essas coisas, isso, eu tava muito envolvida com tudo. Eita, aí que o negócio... Isso, de convidar pessoas pra ir pra igreja, de evangelizar mesmo. Tu era muito evangelística, assim, Sim. Teu chamado? É muito isso. Ah, sério? Oh, Deus, em nome de Jesus, nasça, meu filho, nasça, para, né? Era muito firmado isso em mim. E aí, eu teve um dia com esse... Eu ainda não consigo entender, confesso. Não consigo entender o que foi que eu vivi naquele tempo, né? Mas eu tava, ao mesmo tempo eu tava super feliz na casa de Deus, mas eu estava muito cansada. Marta. E a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Demais. Porque o cansaço, ele nos leva, muitas vezes, não é nem a descansar, mas a desistir. E a exaustão, a gente confunde. Isso. Exatamente. E aí eu tava muito cansada e eu lembro que eu tava deitada na cama da minha avó, depois de já estar, eu acho que 1 ano e pouco na igreja, 2 anos, e eu gemia, literalmente, dentro de mim, e saía som, eu lembro direitinho. Porque tava aquela dúvida, Senhor, realmente eu tô vivendo aquilo que tu queres pra mim, realmente tu me amas, sabe? Várias coisas que eu tava vivendo. E aí tem outro quarto lá na minha avó e eu vou orar. Porque eu era muito isso. Não que hoje eu não seja, mas sempre, qualquer passo, vou orar. Sempre, né? A vida é assim. Isso. E aí eu entrei dentro desse quarto e era de tarde, mas estava todo escuro. Que eu peguei e deixei a porta só um pouquinho assim aberta, né? Me coloquei de joelhos e eu não fiquei meia hora. Confesso pra você, não fiquei meia hora de joelhos. Porque o meu joelho começou a doer muito. Mas ele tava doendo bastante mesmo. E eu, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Só podia orar se fosse de joelho também? Não. Ah, bom. Mas eu... Ah, tu colocava essa... Isso, exatamente. Nossa, o negócio era meio... Mas não, tava doendo e eu não entendi o porquê, né? Se eu não passei muito tempo de joelhos. Agora, se eu tivesse passado muito tempo, era outra coisa. Mas aí, quando eu levantei o quarto escuro, eu só peguei nos meus joelhos e eu senti como se tivesse cicatrizes no meu joelho, né? E eu até vou enviar essa foto aí, se quiser mostrar. E aí, eu senti como se fosse cicatriz. Eu, nossa, mas o que é isso? Aí, quando eu saí pra fora, pra claridade, tinha exatamente nos meus 2 joelhos a marca de uma cruz. Sério? Eu vou te enviar essa foto. Caraca. Tinha a marca de uma cruz nos 2 joelhos. E aí, a partir daquele momento, não a partir daquele momento, mas naquele momento, foi como ouvir a voz de Deus falando, você ainda duvida do meu amor por você, né? Embora você esteja fazendo as coisas um pouquinho fora de ordem, você esteja meio perdida, porque a gente tem que ver muito que eu era jovem, né? Eu ainda sou. Mas tinha mais vigor, né? Isso, exatamente. E aí, no mundo, tem todo o lado espiritual, porque as trevas, elas não ficam felizes por ver um jovem que está direto ali na casa de Deus, né? Mas tinha aquela questão de identidade, tinha toda uma questão envolvida. E aí, quando eu vi aquilo, eu sei que o Senhor me ama, né? E foi uma das experiências que o Senhor, ele me mostrou, assim, que estava ali presente comigo. E aí eu vou te enviar a foto pra... Sim, eu quero ver essa foto agora. E aí eu peguei e fiquei associando, mas como que isso aconteceu, né? Porque eu associei com as linhas da cerâmica, mas as cerâmicas, elas estavam bem separadas, as linhas umas das outras. E meu joelho, eles não estavam abertos, eles estavam juntinhos. E ficou exatamente neles o formato da cruz, né? E foi uma das coisas que eu vivi com Deus. Só que eu entendi, né, que ali não, aquele lugar, porque embora fosse a casa de Deus, não era o lugar que o Senhor, ele queria pra mim. E foi que eu peguei e saí dessa igreja, que foi uma outra luta, porque eu tava nesse estado meio, eu vou usar essa palavra, não gosto dela, depressivo,
né? Tanto Pode ser uma palavra sobrecarregada, né? Isso. Emocionalmente, espiritualmente falando. Eu tava, justamente, tava muito. Tanto que eu emagreci bastante, mas eu emagreci por conta que eu fazia jejuns muito prolongados, né? Tipo, Meu Deus do céu. Já chegou ao ponto da minha mãe, tipo, olha, eu vou te bater se tu não comer e tudo. Porque eu tava jejuando já fazia bastante tempo e eu não falava pra ela, né, que eu tava fazendo jejum, até porque ela não entendia, ela nunca entendia. E eu entendo a preocupação dela como mãe, mas eu não sabia muitas vezes lidar com aquilo. Tipo, todas as semanas, se dependesse, todos os dias, eu tinha que jejuar. O jejum, ele é algo primordial, é maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque aquilo estava maltratando o meu corpo ao invés de edificar a minha vida espiritual. Nossa, o Luciano Subirá, não sei se tu conhece. Conheço. Né? Ele falou que fez jejum, né, 21 dias, ele tava, Sim. parece, tentando fazer de mais dias também, se eu não me engano. Só que ele falou, você quer fazer um jejum? Faça um acompanhamento médico. Não se faz jejum na doida, assim, esses mais radicais, assim, só por querer fazer, porque diz, seu corpo precisa de um acompanhamento. Você não pode fazer uma coisa dessa sem uma orientação médica. Justamente. E aí, né, tu tava nesse contexto. Tava demais. E eu emagreci demais. Tipo, foi, né, Meu Deus o ápice eu tô assim, impressionada. o ápice da situação. Eu lembro que teve uma vez que teve a missa de 7º dia da minha tia, né? E aí, nesse dia, minha mãe, ela, tipo, brigou muito comigo, porque o fato de ir à igreja católica, pra mim, também era algo muito... Mesmo? Sim, era algo que eu vivia literalmente ali, presa a Tainá dentro do quarto, né? Era do quarto pra igreja e da igreja pra casa, enfim. Ai, meu Deus. Tava nesse nível. E aí eu peguei e teve um dia que eu decidi sair dessa igreja. E aí foi outra batalha. Mas aí quando foi tu percebeu que não tava mais se alinhando? Tava estranho. Eu comecei a trabalhar. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu já tava muito cansada. Ixi, aí ficou mais ainda. Isso, daquela situação que eu vivia. E aí eu percebia que, tipo assim, os horários eles não estavam batendo, né, muito. E eu sempre falar pros líderes, porque lá tinha líderes acompanhando bem de perto, né, tipo, um exemplo, tem um discipulado de 7 pessoas e tinha um casal de líderes com eles. Aí mais ali, mais 5 pessoas, uma líder, entendeu? Entendi. E aí eu sempre falando assim, olha, eu não vou poder, nem sempre, né, mas olha, eu não vou poder, eu vou chegar atrasada. Eu percebia aquilo, aquela pressão sobre mim, né. E eu namorava uma pessoa nessa igreja. Então eu peguei e primeiro chamei ele, né, e na verdade depois que eu falei com os líderes, eu chamei ele e eu falei, olha, eu não vou mais permanecer ali naquele lugar, porque eu já estou cansada, né, porque, tipo, era literalmente meta de dízimo, meta de oferta. Eu até hoje já comentei com você, eu não sei se vai lembrar, mas para você ser ordenado pastor, entendeu? Tinha que ter essas coisas assim. E aí era tudo isso e eu tava muito cansada. E eu falei pra essa pessoa, eu vou pra igreja da minha irmã, que é uma igreja pentecostal. Ela gosta. Do reteté, né? Aí eu peguei, foi que eu e essa pessoa também não deu certo mais, né? Até porque eu vivi uma coisa... Aí deixa eu te perguntar, tu falou assim que tinha essa questão dos... Tu ficava, né? Sim. Quando tu conheceu o Senhor nessa fase aí, tu sentiu que teve cura na tua emoção? Assim, que isso era dependência emocional, né? Pronto. É uma coisinha que chegou, me arrepiei aqui um pouquinho. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque quando eu entrei dentro da igreja, aí a gente vê, inclusive quando você é muito novinha, isso eu creio que vai servir pra muita gente. Escuta, então, agora. Eu vi um rapazinho, o coração já se derretiu, o meu marido escutando isso. Normal, Jean. O meu coração já se derretia.
E eu não tinha me encontrado em Deus ainda, embora eu tivesse ido para aquele encontro. Porque você tem que ter muito cuidado. Tem pessoas, eu conheço a Jesus, eu já tô aqui pronta para tudo. Exatamente. Já posso conhecer uma pessoa, já tô aqui a experiência. Expert. Só que não. E qualquer pessoa que eu olhava era a pessoa da minha vida. Eu era muito assim, e dentro carente, da igreja, né, filha? literalmente. E isso trouxe muito em relação ao meu pai. A ausência do meu pai trouxe uma carência sobre mim, uma necessidade de... E hoje eu vigio muito isso dentro do meu casamento. Tanto que quando foi bem no início, embora a gente ainda esteja no início, mas quando foi bem no início mesmo, teve um momento que o Jean, ele pegou e falou pra mim, olha, você tem que entender... Você tem que entender que vai ter momentos que eu vou querer ficar sozinha assistindo o jogo, que eu não vou poder te dar atenção. E eu, no começo, era grudado, entendeu? Tinha que ter isso, coisa, né? Exatamente. Eu não sou muito grudenta, mas pra mim a pessoa tinha que estar ali, do meu lado. Mas assim, pela tua história, é como se todo mundo tem uma criptonita, né? É como se a tua fosse exatamente essa... dependência emocional, a carência, né? Isso. Exatamente o que você falou. Eu tive uma ausência paterna e toda ausência paterna gera essa questão, né? Esse vazio, essa necessidade de se encontrar em alguém. E aí você falou, né? Eu tava na igreja e tudo mais, fazendo as coisas, mas ainda tinha esse buraco, porque não é fazer, é se entender, é se conhecer, é saber quem você é. Fazer, muitos fazem. Por isso que é um bocado de gente dentro da igreja fazendo, mas tá totalmente perdido. Exatamente. Achando que se envolver em ministérios, mas sem se alimentar, sem ter relacionamento com Deus, vai construir eles em alguma coisa. E não é. É como, eu acho que eu falei numa aula que eu dei no YouTube, acho que tá aí, relacionamento com Deus. Eu falei assim, olha, com Deus, você inverter a ordem dos fatores, altera sim o produto. Se você coloca Deus em um lugar que não é para ser o dele, coloca ele em segundo lugar, com certeza vai interferir naquilo que você vai frutificar na sua vida, o que você vai produzir na sua vida. E se você vai interferir naquilo que você produz, imagine quem você é. Porque se eu estou produzindo frutos que não estão tão saudáveis, significa que eu não estou bem, não estou saudável. Entende? Mas aí volta, vai. E isso é muito real. E eu lembro que, graças a Deus, isso foi, digamos, no começo da minha caminhada com Deus, até eu chegar no momento de entrar no meu quarto e falar, não, Senhor, tanto que eu tenho até um bonequinho, que é um casalzinho, né? Uhum. Eu acho que eu nunca te falei, não, né? Eu sou muito assim, né? Eu sei, não. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, eu só vou entregar isso, falei pra Deus, só vou entregar, esse é o chaveirinho que tá quebrado, né? Esse chaveirinho pro homem que eu casar. E eu consegui, né? Eu entreguei pro Jean. E eu sempre, quando eu conheci uma pessoa, eu pensava, não, é ele, entendeu? No começo, assim, da caminhada cristã, tá na igreja e tudo, já imaginava 1001 coisas, né? Entrando junto na igreja, todo aquele sonho de menina, literalmente, toda aquela carência que eu tinha. Tu, em algum momento, assim, sofreu com, assim, decepção amorosa? Porque era como se tu se apaixonasse. Sim, muito rápido. Eu sofri no mundo. No mundo, eu tipo assim, eu fiquei com... Eu lembro de uma pessoa que eu ficava, só que essa pessoa namorava também. Só que eu era apaixonada por essa pessoa, entendeu? E essa pessoa mesmo assim queria ficar comigo, mas também queria ficar com outra pessoa. Aí mesmo assim tu se entregava. Entendeu? Aquele coração derretido. Então, teve lá essas experiências. Teve experiência de, tipo assim, de eu me envolver com uma pessoa e a pessoa querer ir mais além, muito mais além, e eu não ir. E a pessoa, tipo, falar, tu é muito fraca, tipo, na minha cara, entendeu? Aí ia ferindo mais ainda a sua identidade, Isso, né? Exatamente. Teve momentos de gostar muito de uma pessoa, a pessoa tá nem aí pra mim. Eu era muito assim, muito... É muito carente, né? Tipo, literalmente, exatamente. E depois que eu comecei a namorar com uma pessoa nessa outra igreja, tinha que me aquietar, né? Em nome de Jesus. Eu não poderia ficar olhando pra ninguém e ficando apaixonado, mas mesmo assim o coração ainda acredita. Meu Deus do céu. Era muito assim. Só que quando eu peguei e saí dessa igreja
e fui para a igreja pentecostal, né? Lá eles viviam muito, embora na outra também tinha muito isso, mas lá eles viviam muito o evangelismo, eles viviam muito o ministrar. E eu começava, tipo, tinha pessoas que chegavam para mim e falavam, olha, você vai entrar em lugares que tem traficantes e você vai pregar para eles. E eu ficava sem entender aquilo e isso aconteceu, entendeu? Na minha vida, eu lembro que quando eu estava nessa outra igreja, eu, tipo, era direto, muito ativa lá, mas já não era mais aquele peso. Então você tem que saber o lugar que você tá, porque nem todo lugar que aparentemente é bom serve para você. Né? Isso todo mundo sabe, é uma frase que todo mundo conhece, mas que a gente, quando é a hora de viver, a gente, né, se deixa levar. E não, eu tava naquela igreja, mas o Senhor, Ele não me queria ali naquele lugar, sabe? Eu precisei viver, né, tudo aquilo para realmente me encontrar. E quando eu tava nesse outro lugar, foi que eu percebo muito a diferença das minhas emoções. Eu me encontrei literalmente no Senhor. Mas tu acha que porque também a forma como eles trabalhavam, Sim, liderança isso saudável, contribui né? muito. Que ajuda. E é muito isso, você conhece a árvore pelos seus frutos, né? E quem é que está regando essa árvore? Quem é que está cuidando dela? Quem é que você permite cuidar da tua vida? Eu tava falando esses dias, porque eu vi uma postagem, né, de uma mulher e tal. Aí ela tava, tipo, meio que produzindo um evento. E aí, um evento pra mulheres cristãs e tal. Aí eu peguei e falei assim, não, vou olhar, né, a vida dela, já que ela é a idealizadora. Sim. Então, ou seja, vai sair dela a todas as ideias e tal. Quando eu cliquei na dita cuja, né, sim, que eu olhei, eu falei, não, gente, essa que é a mulher que tá idealizando. As redes sociais, biquíni fio dental, sim, decote, sabe aquela mistura de santos e profanos? Não sei se dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Eu falei assim, como que eu me proponho a ir pra um evento em que a idealizadora, a pessoa que... Um evento assim, eu digo, um momento, né, ali com Deus, ela em si, pra mim, não tá com a fonte limpa. Porque não é que a gente não possa julgar, né? Naquele quesito lá que o pessoal fala, não pode julgar. Pode sim, vai ler a Bíblia direito que você vai entender sobre essa questão de julgar, né? E aí, eu falei assim, eu não consigo receber algo de uma pessoa que no Instagram, o mesmo vestido no Instagram, ou assim, o vestido da mesma roupa é uma coisa, aí quando ela vai pro altar, ela bota um blazer. Ou bota um casaco, ou se veste de outra forma. Como que é isso? Eu sou duas pessoas, eu deixo de ser quem eu sou no altar e quando eu saio dele, eu não consigo. Definido pelo lugar, né? E tipo, e assim, a gente, como você falou uma coisa pra mim muito importante. Quem tá dando? Quem é que tá regando? Sim. Quem é que tá... Porque a gente precisa ter esse cuidado. E eu escutei, eu acho que foi o pastor Telmo Martinello, ele falando sobre essa questão da barba de Arão, né? É como um óleo que escorre, ó quão bom e quão suave. Aí ele falou, Arão era sacerdote, né, e tal. Aí ele pegou e falou que escorre sobre a barba de Arão e derrama para quem? Para a igreja, para o corpo. Então, se a barba tá contaminada, se tem impureza, o que vai escorrer para o corpo? Então, se aquela pessoa idealiza algo e não tá ainda alinhada, porque sim, quando a gente conhece o Senhor Jesus, Ele vai querer uma postura, porque eu não posso dizer, nossa, mulher de Deus de fio dental, mostrando a bunda, mostrando os peitos, eu nunca vi o Espírito Santo ter orgulho disso. E pode achar ruim quem quiser. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E pare de dizer que quem fala essas coisas é invejosa e recalcada. Sabe por quê? Porque eu usava esse discurso, eu dizia, bando de invejosa, tudo recalcado porque não tem o corpo que eu tenho. E sabe quem era que estava mal e contaminada? Era eu. Porque quando a gente tem relacionamento com o Espírito Santo, ele vai olhar pra gente e vai dizer assim, filha, lê lá Provérbios 31, vai ler lá sobre a modéstia cristã, sobre a elegância, sobre como nós temos que nos comportar, sobre a nossa inteligência, sobre a maneira que nós falamos, até a maneira que a gente fala é importante. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, Deus, a gente tem que ter cuidado até nisso. E às vezes as pessoas estão se perdendo. Mas lá tem gente de Deus, tem isso aqui. Mas, gente, é a idealização, sabe? Vai escorrer de que forma? Porque você pode muitas vezes ter ali algo momentâneo, mas vai frutificar realmente na sua vida. E a gente tem que ter esse cuidado. Não querendo que a pessoa, né,
perca o evento, não é nada disso. Mas que precisa. O evangelho é renúncia, é tudo ou nada. Sim. Eu não posso negociar. Negocio de uma forma, eu tô no altar, e de outra forma, quando eu desço, é outra pessoa. Isso é muito ridículo. Sim. Eu vou deixar de ter uma identidade, de carregar uma unção, de carregar a identidade de filha, por causa que eu quero me comportar no altar de uma forma e quando eu desço dele de outra. Aí a gente muitas vezes realmente é essa questão da transigência, né? Vive com os santos e profanos, mas lá a palavra diz que é inegociável, não existe ficar em cima do muro. Jesus fala, é sim, não. Ou você é santo, ou você se abstém do pecado, da imoralidade sexual, que não tem a ver só com sexo, né? Que as pessoas pensam que é só sexo, quando lascívia, impureza, a defraudação, tudo isso é imoralidade sexual. E a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente está sendo regada por pessoas que não estão bem abastecidas, Isso. né? É a fonte que tu se alimenta. E me lembrou muito sobre a mulher samaritana, né? Ela foi curada quando ela se alimentou daquela fonte da vida, literalmente. Ela foi restaurada nas suas emoções. Ela pegou e falou para Jesus, olha, eu já tive, se eu não me engano, 5 maridos, né? E nenhum deles conseguiu suprir aquele vazio, aquela necessidade que somente na fonte da água da vida ela ia encontrar. Foi encontrando Deus, foi encontrando ali, foi indo até o verdadeiro poço, que ela pegou e foi abastecida com a água que trouxe cura sobre a vida dela. E a gente tem que ter muito cuidado, qual é a fonte. Às vezes parece ser uma fonte maravilhosa, né? Mas só parece, não é. Não. Essa parte aí também que a gente tem que ter cuidado, né, Tainá? A fonte maravilhosa. Os olhos, eles são fáceis de ser enganados. Sim. A gente se encanta, eu tô só falando, né? Desculpa Não, estar pode contando de falar. novo. Mas é porque é tão bom conversar assim. Pode. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Porque hoje a gente vive um contexto que os nossos olhos são muito fáceis de ser enganados pelos seguidores. Sim. Né? Às vezes eu tava pensando, poxa, tem gente que agrega tanto valor na minha vida. E quando eu vou lá ver a quantidade de pessoas, né, que ela tem, é tão irrisório, sabe? Tão pouco. E tem gente que só faz eu rir. Que Não agrega. que enaltece o meu ego, mas não constrói o meu espírito. Sim. Dá pra entender? Sim. E existe uma diferença. Uma coisa é você ter autoestima, outra coisa é você ser egocêntrica. E muitas vezes esses discursos de valorizar sua identidade, sua estima, sua imagem, tem por trás uma fraude, entende? E aí eu olhando assim, né, eu disse, meu Deus, essas pessoas às vezes, né, só fazem eu rir, mas assim, não... E rir é bom, é legal. Mas assim, que me construiu, sabe? Que lição eu tirei disso? E essa parte da fascinação é algo que a gente tem que ter cuidado. Porque senão a gente se fascina pelo que não deveria ser fascinado. Isso. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? E eu, esses dias, estava pensando exatamente sobre isso. Olhando para uma coisa que eu queria fazer, porque meus olhos estavam fascinados por aquilo. Só que ao mesmo tempo eu falo assim, mas não me faz... Mas como é que eu vou dizer? Mas não atrai o Senhor, entende? Não carrega aquilo que eu gostaria que fosse no Espírito. Eu falei, tá bom, Deus. É porque muitas vezes a gente confunde muito o prazer com a alegria, com a felicidade, né? Então, Você tem que ver aquilo que te dá prazer e aquilo que te traz felicidade. E a gente, infelizmente, segue mais aquilo que vai me dar prazer. As vontades, né? Exatamente, mas será que aquilo lá no final vai me trazer algo que vai permanecer? A alegria verdadeira, Exatamente, que vai ficar firmado em mim, porque só o que você vê no mundo, uma pessoa que tá super feliz, não é que ela tá feliz ali naquela festa, ela tá sentindo prazer naquele momento, né? E a gente tem que trazer muito isso, mesmo sendo cristãos, a gente tem que trazer muito para nossa realidade.
Será que eu estou vivendo algo que está realmente me trazendo a verdadeira alegria, a alegria do Senhor e a alegria no Senhor? Você passa tudo e você tá alegre, Você né? tá alegre com aquilo? Ou será que eu estou fazendo escolhas que vai me dar prazer, mas que não vai gerar frutos, né, verdadeiros sobre a minha vida? Isso é tão importante. Isso, e tudo me leva, sempre me leva, né, a essa mulher samaritana, que a história dela mexe demais com a minha vida, demais mesmo. Ela foi buscar ali aquela água e certamente ela estava cansada, era meio-dia, né, e ela foi buscar água naquele poço e eu imagino não apenas um cansaço pelo sol quente, nem sei se estava fazendo sol ali naquele dia, né, mas pelo sol quente, o cansaço físico, mas o cansaço emocional que aquela mulher trazia sobre ela, né? O cansaço de ter já não tido vários relacionamentos e nenhum deu certo, né? Ou então ter buscado em vários, não só relacionamento, mas empregos, em várias, às vezes tem que ter muito cuidado sobre se encontrar em uma profissão, que eu me frustrei muito sobre isso. Né? É como se você estivesse tentando se encontrar em tudo, né? E é em Deus. Você pode ser quem você for, você só vai se encontrar nele. E aí depois que você se encontra nele, realmente as demais coisas elas vão ser acrescentadas sobre a sua vida. Não que você vai ser 100%. Sim. Porque sempre é de glória em glória, né? Sempre vai ter algo mais para o Senhor tratar, algo para ser aperfeiçoado em nós. Mas foi me encontrando nele que eu peguei e percebi que todo o resto, e aí quando eu peguei e comecei a realmente viver aquilo que Deus ele tinha para mim, sem aquele peso, foi incrível. A mudança, literalmente eu respirei, porque eu lembro, é muito engraçado isso, estava bem pertinho de eu conhecer o Jean, e eu nem sabia que eu ia conhecer ele. Conta também pra nós essa história. Que eu não sabe, mas foi ele. Conta pra nós. Não fui eu que fui atrás. Eu lembro que teve um rapaz que eu vi uma vez, porque a gente visitava muito cultos de jovens, sim, né? Eu lembro. Quando é igreja pentecostal, tem esse costume, todo sábado era uma igreja diferente para ir. E aí eu peguei, né, lá adorando tudo bem. Quando eu chego em casa, aí sempre tem aqueles seguidores, cuidado com os seguidores, né, que te seguem. Porque aí essa pessoa me seguiu e ele pegou e tipo, começou a conversar comigo. Eu não lembro bem como essa criatura conseguiu pegar o meu número, não lembro. Mas que eu li, se eu falar, ninguém acredita. Mas foi muito real, até eu fico assim, meu Deus, né? E ele é filho de pastor, essa pessoa, tipo, era engenheiro. Todo um rapaz que, aparentemente, aos olhando, olhos... enche a boca. Meu Deus, entendeu? Ele é, né, tecladista e tudo. Eu não tenho mais nenhum tipo de contato. Nem sei como tá, nem quero saber. E aí essa pessoa de repente me liga. Eu tinha chegado da igreja, se eu não me engano, eu tava super de boa lá em casa. E essa pessoa pegou e me liga e literalmente se declarou pra mim. Falando, olha, se você quiser... Eu caso hoje com... Isso, entendeu? Foi literalmente isso. Que eu nunca tinha falado com a pessoa assim pessoalmente, entendeu? Nada. E eu não, sabe? Não. Como não fora? Não, sim. Desculpa, mas eu nem te conheço. Eu já percebi, aquela Tainá lá de trás, ela não tava mais comigo. Foi quando tu, tipo, deu um clique, né? Exatamente. Por isso a importância de você viver o que Deus ele quer realmente para a sua vida de uma forma correta. Porque se você não vive aquilo que Deus ele quer para a sua vida de uma forma certa, ainda vai ter feridas que o Senhor ele não vai conseguir tratar. Como que eu vou te servir se eu não sou próxima de você? É a mesma coisa, eu vou chegar no médico e vou ficar calada. Ele não vai saber onde que eu tô sentindo dor. Eu tava ali servindo muito ativa na igreja, mas faltava eu conhecer realmente o Senhor a ponto de falar, olha, é aqui que eu tenho feridas. É como se tu estivesse no contexto. Eu conheço as tuas mãos, mas me falta conhecer os teus pés. Sim, exatamente. Né? Era isso, entendeu? Faltava me abrir para o Senhor e permitir que Ele viesse tocar sobre mim. Né? E quando eu peguei e saí daquele contexto, daquele ambiente, né, muito pesado, foi que eu peguei e comecei a deixar o Senhor trabalhar isso na minha vida. A ponto de... Chegou perto de mim? Não quero, sabe?
eu comecei a ser essa Tainá, eu fico muito feliz com isso, porque quando você entende que você não precisa de relacionamento, exatamente, você não precisa de pessoas, não precisa, não que você vai ser autossuficiente, entendemos o que você quer dizer, né? Mas quando você entende que não, isso não é o meu tempo, não é agora, não é isso que eu quero. Eu tô com os meus olhos firmados aqui. E se chegar uma pessoa que realmente é do coração de Deus, para mim os meus olhos eles vão continuar firmados aqui, porque essa pessoa ela não é nada comparada ao brilho do Senhor sobre a minha vida. Olha só. Eu tava nessa fase, né? Glória a Deus por isso. E aí, tinha chegado nessa fase, mas não tava, porque você ainda tá nela. Tinha chegado em nome de Jesus. Sabia que eu ia falar. Aquelas coisas. Tinha chegado nessa fase, né? E aí era muito aquilo de influenciar os jovens dentro da igreja, né? As jovens. Sempre tinha alguém assim que queria se aproximar. E eu ficava muito feliz. E quando eu peguei porque mesmo dentro da casa de Deus, a gente em algum momento esfria. A gente em algum momento, né? A gente precisa ter muito cuidado, né? Porque tem aquelas pessoas que esfriam e se deixam realmente virar uma geladeira. Sim. Porque eu acredito assim, vai ter aqueles momentos de altos e baixos na nossa fé. Mas nos dias baixos, que você não entre no refrigerador. Sim. Entende? A pessoa vai e entra. Tipo, hoje eu tô no meu dia baixo, a temperatura tá baixa. E aí, ao invés de ela reagir correndo pra fogueira, ela vai pro refrigerador. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas também, porque senão vira aquele discurso também de eu tô frio espiritualmente, né? Porque tem gente que parece que virou um mantra. Não sei se tu já sentiu isso no meu cristão. É igual, tipo, crente tem que viver na peleja. Ou não dá não, pra mim, não dá, mas volta. É verdade. E volta. Deu referência pros jovens. Sim, e aí ali eu sentia muito isso, sabe? De sempre ter algumas jovens, embora elas fossem muito assim, distantes, porque eu sou uma pessoa muito na minha. Então eu acho que as pessoas meio que têm um receio de se aproximar, e eu também tenho receio de me aproximar das pessoas, né? Eu não tenho receio de me aproximar de ti. Mas é meio que como se eu sentisse isso, mas mesmo ali eu via que as meninas, né, inclusive meninas e até mesmo meninos, eles se aproximavam de mim buscando algo de Deus, entendeu? E foi realmente assim a fase em que eu, Senhor, pregar o teu evangelho. Aí foi que eu comecei a ser, tipo, do nada não, né, mas convidada para ministrar na igreja, tipo, a pastora de lá, ela pegou e você prega? De nada, né? E aí eu, na verdade, eu nem lembro como foi que eu... Não, a primeira vez que eu comecei a ministrar foi em uma igreja, foi a Assembleia de Deus, Templo Central, foi um culto de jovens, que do nada me convidaram. Do nada, né? Me convidaram para ir lá e eu peguei e ministrei. A partir daí eu comecei a ser convidada, né, para ministrar em igrejas. Mas você nunca pode esquecer, tem pessoas que querem um altar, mas se esquecem das ruas, né? E antes do Senhor me levar ao altar, eu nem imaginava que o Senhor fosse me levar naqueles lugares, que eu tenho todos eles aqui dentro de mim. Eu amava as ruas, e eu amo as ruas, né? E isso é algo, uma identidade, algo meu que eu preciso resgatar. Que hoje a Tainá, ela não vive mais aquilo. Mas ela vai viver, gente. Só esse menino sair. Vocês vão ver. Ela, o Jean e esse menino. Em nome de Jesus. E chegou uma pessoa pegando, falou isso pra mim. Que quando o Davi nascesse, o Senhor, ele iria... Era só esperar. E se Deus quiser, ele pode me... Eu acho que o Espírito Santo vai me usar para cobrar. Eu acho, né? Só acho assim que eu acho. Só que não é fácil. A gente ri, né? A gente, nossa, para algumas pessoas, às vezes, ver falando assim, é algo tal ali, pregar. Não é fácil, sabe? Algo que... E o preço, porque se a tua vida não vale outra vida, de que vale a pena viver, né? Mas é um preço muito alto a se pagar. Mas é um preço que enche o meu coração. Não, essa parte de vidas é muito doido. Sim. Porque eu falo assim pelo Eva, né? Eu gosto muito de mulheres e de moças. E às vezes é meio doido, porque às vezes a gente quer ver a quantidade maior possível.
Mas quando a gente, e às vezes a gente se entrega total, tu sabe o que é isso, né? Que tu já viu. Se entrega total, às vezes, por um grupo, por uma quantidade, e quer ver que todas, mas às vezes só um tem um retorno. Sim. Mas esse só um, meu Deus, é como se enchesse assim, o nosso coração e dizer, poxa, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E a gente olha pra Jesus. Jesus Sim. fez o que por nós? Sim, só a vida dele, né? Só se deu totalmente. Então essa parte da vida é muito doido você dizer que vive o evangelho sem amar vidas. Verdade. Só que a gente também tem que entender que cada um vai amar as vidas de uma forma, né? De uma forma diferente. Né? Você não pode... porque o outro tá ali pregando, porque o outro tá evangelizando, que eu tenho... O teu abraço, ele evangeliza uma pessoa. Tipo, quem olha pra ti diz assim, a Tainá é evangelista. não diz, né? Por quê? Porque você é bem calado na sua. Sim. Pode olhar pra mim e dizer, aqui eu sou... Não sou. Sim. Me bote no meio da rua que eu vou ficar. Não consigo. Eu sou muito tímida, travada. É diferente, mas eu tenho a minha forma de amar. Sim. E eu sei como eu amo. Do mesmo jeito você. Porque podem olhar e dizer, olha, que menina besta, né? Porque aqueles comentários. Não fala nada com ninguém. Mas você tem a sua forma de amar vidas, Sim, né? Exatamente. E a gente precisa entender que no corpo de Cristo cada um tem sua função. Exatamente. Cada um tem um dedo mindinho, é um pé, e a gente tem que respeitar isso, né? E o Senhor, antes dele me levar a esses lugares, assim, de, tipo, igrejas, né? Tipo, às vezes, quando eu tava ali naquele momento, eu me via e olhava pro lado e tinha pastores muito assim, né? Eu já fui parar em uma igreja que eu nem lembro mais o bairro, mas eu fui nesse dia. Mas antes de... Tá bem. É porque às vezes eu sinto assim, é normal, é a idade. E eu tô falando demais, né? Não, tá ótimo. Não tá maravilhoso, produção? Óbvio. E eu me via ali, mas antes disso, tipo, o Senhor, ele sempre me levava, eu subia no ônibus, olha, você vai ministrar aqui no ônibus, você vai dar a palavra. Sério? E eu ia lá e dava, sabe? Era nas escondidas, assim, mas tinha que ir, porque o Senhor, ele falava aquilo e eu não me aquietava até que... Sério. Aquele momento que eu paralisada. Quem vê assim não imagina, né? E o meu coração saltava de alegria, porque é como se eu... Como não? É o combustível. Só quem vive isso, quem viveu isso, entende. É o seu propósito. Quando você foge do seu propósito, Sim. você sente, mas também quando você vive o seu propósito, você voa. É verdade. É um jogo, por isso que a gente tem que andar na medida que Deus nos deu. Sim. Cada um tem o seu propósito. Tu tá chorando não, né, de emoção? Só... Gente, não pode. Ô, Tainá, não pode chorar. Vamos beber água? Pode chorar, minha filha. O problema é que eu não choro, eu derramo rios, entendeu? Vamos beber água nesse momento, acalmar os ânimos. Um momento de silêncio. Eu acho que um gole da minha garganta tá saindo do microfone. Não esqueça. Enfim, e aí minha mãe, ela era muito assim, quando eu comecei a ir pra igreja, né? Parece que, tipo assim, veio com tudo. Ela não ia pra igreja, então ela me prendia um pouco. E aí eu saía pra dar célula, pra ir ministrar em alguns bairros. Tipo assim, eu tive uma célula lá no Henrique Jorge, aí eu saía toda semana e tudo. E aí minha mãe, ela sempre ficava muito preocupada com aquilo. E o Senhor, ele começou a falar, você não pode ir, mas você tem a sua mãe dentro de casa. Então, hoje ela sente muito isso, porque, claro, eu tenho, não que eu não fale de Jesus pra ela, mas eu tenho uma vida, eu tenho outras responsabilidades. E ela já chegou pra mim falando que quando eu morava lá, ela sente essa falta, porque sempre eu tava lá, né, com a Bíblia, sempre tava lá falando. Então, é muito viver realmente o que Deus, ele quer pra gente. Uhum. É aquilo que você falou, você pode estar cheio de problemas, mas você vivendo o que Deus, ele tem pra sua vida, é outro nível, Tem literalmente. Tem bálsamo de cura naquilo. Exatamente, é outro nível. Por isso que a gente precisa, sabe, se encontrar em Deus.
Porque quando você encontra ele e se permite ele fazer realmente toda a mudança na sua vida, aquela Tainá que naquele dia foi para aquela célula correndo, que falou para aquele menino, olha, eu não vou mais ficar contigo, por quê? Porque eu não quero mais. Eu vou para a igreja agora? Eu vou para a igreja agora. É uma Tainá que não imaginava viver tudo que viveu com Deus. Não imaginava, justamente, não imaginava nem mesmo estar aqui hoje. Então, o Senhor, ele tem algo muito, muito maior, né? E hoje o lugar que eu estou, como eu até comentei com você pela rede social, né? Eu me questionei muito, Senhor, o que é que eu faço, né? Porque eu trabalho, eu tenho responsabilidades, de cuidar de casa, enfim. Eu entendo essa daí. Cuidar de casa, eu entendo muito bem. Pois é. E aí, Senhor, o que é que eu faço? Como que eu vou? E minha mãe, ela vive me cobrando. Olha, tu tem que gravar alguma coisa, tu tem que... Ela fala muito isso, a minha mãe prega na palavra que ela ama, né? Quando me vê, assim... E eu tenho muito isso, só que eu entendo que tem algo muito profundo por trás disso. Não é só você... É que nem aqui, não é só você sentar e falar, não. Você precisa ter uma vida com ele, porque como que você vai derramar o óleo, né, se você não tá com óleo? Como que você vai derramar sobre outras vidas? Eu me cobro em tudo. Olha, esse meu trabalho, claro que a gente tem que ter muito cuidado, não é ser 100%. Eu só vou ser usada por Deus se eu tiver 100% na minha vida, não é isso. 100% é Ele, nós somos só um vaso de barro que carrega esse grande tesouro. Né? Esse vaso só precisa estar bem estruturado. Exatamente, para carregar essa unção, para não deixar escorrer, porque se ele tiver um pouquinho rachado, aí a situação, né, já complica mais. Mas de vez em quando eles racham, né? Aí a gente tem que descer na casa do oleiro. É verdade. Aí ele não tem que fazer rachar, ele tem que quebrar todinho. Sim. Aí depois ele faz de novo. Que Deus é isso, né? Mas eu vejo também que é muito questão de tempo e estação, sabe? A gente precisa ter essa sabedoria para entender que a nossa vida transiciona. Não é nem transiciona. Transiciona. Tem o tempo e tem a estação. Tem a estação que a gente está vivendo de realmente estar ali um pouco mais intensa. E tem aquela estação que a gente vai estar mais paradinha. Eu estava até pensando, eu ainda não sou mãe, né? Não sei se Deus me fará mãe, que Ele que é o que abre e fecha matas. Mas... eu estava pensando sobre isso, quanto a vida da mulher muda. Sim. Você agora está grávida, né? E eu sempre acompanhei gente grávida. Acho que desde a minha infância eu tô rodeada de mulher grávida. E eu gosto de conversar com elas, eu gosto de... E também é aquilo que eu já te falei, de mulheres estéreis, né? Que eu converso também. E aí, eu pensando sobre essa questão de que certas vezes algumas já chegaram para mim dizendo assim... Eu era tão ativa na igreja e tal, e agora eu tô só dentro de casa, né? Cuidando do meu marido, e agora eu tô grávida, e agora é o bebê, e não sei o que. Aí eu falei assim, olha, já cheguei a falar, né? Aconselhar, dizer, olha, você precisa entender que esse é o maior propósito da sua vida. E essa é a função principal que você vai fazer. Se dedique a isso, porque no tempo certo... semeie que você vai colher a volta, o retorno. Mas agora, o seu marido, o seu filho, né, os seus filhos, eles estão precisando de uma dedicação maior da sua parte. Isso. Se dedique agora e no momento certo você vai ver que você vai sorrir voltando a fazer aquilo que... Só que você vai sorrir diferente, porque agora você vai estar lá no altar ou em qualquer outro lugar que você estava, olhando para a sua família sentada. Exato. O seu filho, o seu esposo. Isso é muito importante. Eu lembro que, de novo, eu posso citar o nome dela e eu não sei falar o sobrenome dela. Eu falei no Eva e não sei falar aqui agora de novo. É a Raquel, que ela disse que ela teve 3 gestações, parece que assim, bem próximas dela. Se eu não me engano, eram bebês. Sim. E aí ela estava exausta. E ela, misericordiosa, líder de louvor, essas coisas, né? Aí ela muito cansada. Chegou na igreja e, querendo ou não, ela já não podia, né? Ela não estava tão envolvida porque ela tinha uma demanda de bebê e tal. Aí ela chegou na igreja muito cansada, mas muito cansada mesmo. E era um momento lá de adoração e ela pegou e deitou no chão. Ela deitou no chão e só chorava. Aí ela pegou
E, tipo, ela não conseguia, né, expressar, mas ela tava meio mal, incomodada, como se dissesse assim, Deus, eu não consigo mais fazer nada pro Senhor e tal. Aí uma pessoa veio até ela, não sei se era uma mulher ou se era um homem, falou pra ela, sentou assim e falou pra ela assim, ó, olha, quero te dizer que tudo o que você faz, esse tempo que você está vivendo, também é adoração. Também é pra mim. Sim. Aí pronto, ela chorou só mais ainda, né? Porque... Né? Aí eu falei assim, nossa, como a gente precisa entender. Porque confunde, a gente vive um tempo, Tainá, que parece que se você não tiver envolvido com alguma coisa, se você não tiver num cargo, se você não tiver... Você não é ninguém. E isso não te define, porque Deus não nos define pelo aquilo que fazemos. Ele nos define quando a gente sabe quem é, né? Sim. Não é pelo que você faz, não é o milagre que você faz acontecer, não é a cura que você sabe, não é o louvor bonito que você sabe ministrar, mas é quem você é. Porque quem você é carrega uma autoridade, Exatamente. carrega uma propriedade, sabe? Carrega um posicionamento diferente. Então eu vejo muito assim, teve aquele tempo que a Tainá estava livre, mas eu acho que o Senhor está te trazendo para um tempo de descanso, de realinhamento, de reposicionamento, porque quando o Davi sair, Raquel vai afrontar. aí eu vou ser usada pelo Espírito Santo. Eu me permito, Senhor, né? Aí eu não tenho só o Jean, né, pra cobrar, porque agora eu só cobro o Jean. E ainda eu sou uma pessoa que não cobra tão horrivelmente assim. Mas só tenho o Jean, mas aí depois, né, eu vou ter o Jean, eu vou ter a Tainá. E não vou cobrar o Davi, porque vocês vão fazer essa função. E Deus, ele já fala muito isso comigo, né? Eu me vi muito na Raquel. Na Raquel. De Senhor, tava ali, né? Super ativa na tua casa e tudo. Embora quando eu vim pra ser nova eu ainda sou muito quietinha. Mas vai mudar. E eu vivi aquilo tudo e o Senhor, ele usou já tanta gente pra falar pra mim, depois que eu descobri minha gravidez, tipo assim, olha, tua missão é instruir esse menino. Sabe? E a gente tem que entender que a glória de Deus, ela realmente não é manifesta só no altar. A glória de Deus, ela não é manifesta só no ministério de louvor, não é manifesta. Ela é inclusive dentro da tua casa. Principalmente dentro da casa, gente. Ali. Então, eu creio demais que o que eu estou vivendo hoje é uma contribuição para aquela Tainá que era super derretida, super frágil, aguentar agora, né, e ser firme. Eu vejo isso todo dia, porque eu qualquer coisinha, né, eu tava lá, eu não consigo, e hoje eu olho pra mim e não que eu tenha alcançado 100%, mas eu vejo coisas que antes eram muito difíceis pra mim e que não, Senhor, com a tua ajuda eu vou conseguir superar isso, e o Senhor, ele tem feito isso em mim através do casamento, através da maternidade que ainda não começou, mas já começou assim, começou, né? Dentro da... Eu não tenho dúvida. Peraí, quantas vezes tu já passou mal? É verdade. Enfim, de superadores, e eu lembrei agora de uma coisa que o Senhor falou pra mim, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, assim que eu fui dormir, né? Que às vezes a gente quer viver algo, tipo, muito grande, e o Senhor, ele vai te permitir desfrutar, é que nem na gravidez. Não sei nem por que eu tô falando isso, mas pode tô falando falar. porque, né? É que nem na gravidez. Na gravidez a gente experimenta vários momentos bons, apesar de toda dor, apesar de todo enjoo, apesar de toda mudança, né? Mas, tipo, vivencia. Eu experimento vários momentos bons, apesar de toda dor, de todo enjoo, de todo... Apesar de todo inchaço, apesar de tudo. Vivencia o momento de descobrir o sexo, por exemplo, do bebê, é um momento maravilhoso, um momento muito, muito bom. Só que a alegria de ver o bebê, a alegria de saber qual é a cor dele, qual é o jeitinho do cabelo, a alegria de segurar, você só vai conseguir depois de você passar pela dor do parto. E eu tava deitada já, assim, pronta pra dormir, Deus falando isso comigo. Filha, é da mesma forma na tua vida comigo. Vai ter coisas que eu só vou te permitir viver depois de você ter amadurecido no processo e depois de você gerar, passar pela dor do parto. E às vezes a gente quer viver algo grande com Deus, viver
algo que o Senhor, e ele está falando, não, você tem que viver primeiro o processo da gestação, sabe, o processo das mudanças. Eu estou mudando não apenas o teu corpo, eu estou mudando o teu interior também, para que você possa receber aquela alegria futura, mas para aquela alegria vir, você também vai precisar gerar, você também vai precisar sentir a dor. Vai precisar suportar, né, algumas Isso, coisas. exatamente. Mas isso é muito importante, é o preço da maturidade, né? Sim. Você querer maturidade sem desconstrução, sem sofrimento, sem dor, no pain no gain. É fato, academia. Ai, quero ficar com o corpo bonito. Ai, é milagre? Cai do céu. Você tem que ir. Ai, gostaria muito, muito, muito de conseguir um trabalho. Aí vou ficar sentado esperando? Eu tava assistindo ontem, reassistindo, porque eu já assisti acho que umas 4 vezes, o testemunho da Rebeca Nene, que é, não sei se tu conhece, Paulo César Baruch. Ele eu já ouvi falar, mas ela é a esposa dele, né? E ela conta por que eles não têm filhos, é o testemunho deles. E ela falando assim, que durante um tempo ela viveu a espera, esperando. Ela viveu a espera esperando, tipo, parada lá. E aí Deus falou assim, Rebeca, eu quero que você espere vivendo. Sim. Tem muita gente que está esperando a maturidade, assim, achando que ela vai. E não é assim. A gente precisa viver para construir essa maturidade. E como tudo na vida, né? A gente espera fazendo acontecer, descansando. E é muito difícil a gente entender isso, mas só com maturidade em Deus que a gente vai construir esse pensamento. Quando eu escutei essa frase de que você não espera esperando, eu fiquei, como assim? Se é uma espera, não é não ao contrário, você fica assim na sua cabeça. Espera. Mas muitas pessoas estão esperando acamadas, sem reagir, depressivas, alimentando emoções negativas, ao invés de estar ali esperando, fortalecendo o espírito, comendo do Senhor, bebendo da água da vida, né? Quando você falou da mulher samaritana, sem pesquisar, sem estudar sobre, se as minhas emoções são bem fragilizadas, por que eu não vou lá aprender a deixar elas estruturadas? Entende? Verdade. E eu lembro muito de algo que eu vivi recentemente, antes da minha gravidez, né? Quem olhava para mim era bem visível o que eu estava vivendo. Só que no momento que eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, certo? Mas no momento que eu estava vivendo muito aqueles dias que foram dias muito difíceis, que eu não entendo ainda direito, mas foi necessário passar, e glória a Deus por isso. Passou. Eu passei, graças a Deus. Não quero mais voltar. Em nome de Jesus. Eu lembro de todas as vezes que eu tava ali de joelhos, clamando a Deus, né? E eu lembro que dias antes de eu descobrir a minha gravidez, eu peguei, me olhei no espelho e eu falei, Senhor, eu declaro vida sobre mim. Só que eu não imaginava. Tinha mesmo. Vida, e já tinha. Eu não imaginava. Ai, isso é muito engraçado, mas... Ai, que horror. Demais. Eu declaro vida sobre mim, eu já tinha Já tinha. Ai, realmente já tinha. E eu falei, Senhor, eu declaro vida sobre mim, porque eu não aceito, sabe, ser essa Tainá. Eu não aceito viver dessa forma. E foi aí que tudo, né, foi acontecendo. A gravidez, pra mim, as pessoas, eu vejo muita gente falando, eu não quero ter filhos, porque eu preciso me formar, eu preciso tal coisa. E se as pessoas soubessem, claro que você não vai colocar filho no mundo de uma forma irresponsável, mas se as pessoas soubessem a grandiosidade que tem em gerar, porque foi quando eu peguei e descobri a minha gravidez, foi como assim... Me instalar, né? Deus me tirar daquele lugar que eu tava e, não, agora você precisa vir pra cá, pra este lugar. Eu acho muito inadequado, cristão pensar assim, eu não quero ter filhos. Eu acho extremamente egoísta. Egoísta, sim, porque assim, eu tive um tempo na minha vida que eu vivia esse contexto, até já falei em outro Shinecast, né? Não quero ter filhos, não sei o quê, por causa de um medo imposto pela sociedade, e tá entre linhas, viu? Tá entre linhas, na maneira de, sabe, dos discursos, nas falas desencorajadoras,
nos estímulos negativos quanto a corpo, quanto a vida do casal, quanto vai estragar, sabe? Solta assim umas coisinhas, umas faíscas. E aí, quando eu fui para mais relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus, buscar realmente, foi uma desconstrução. Eu me arrependi, eu tive... E quando eu entendi isso, eu realmente entrei ali no secreto e falei, Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu estava, igual a palavra diz, enganada por vãs filosofias, sendo doutrinada por um sistema desse mundo e não pelo que a sua palavra diz. Porque a palavra diz que filhos são herança do Senhor, a palavra diz como flecha nas mãos do arqueiro, a palavra diz bendita a tua casa, né? A mulher estéril se tornou mãe de filho. Tudo é bênção, filho é bênção. E o que é que a gente está fazendo? Aí o pastor Lucinho até falou assim, engraçado, né? Que pessoas que não estão seguindo os costumes cristãos querem adotar, querendo ter filhos, e os cristãos se omitindo, se esquecendo que existe um posicionamento da nossa parte, porque a próxima geração também depende da nossa fala e do nosso discurso. Então, se aquele povo está alimentando essa criação, imagina o que vai ser lá para o futuro. Então, se eu não crio, se eu não me posiciono como cristã, não sabe desse pensamento egoísta, de dizer, poxa, os meus filhos serão herança do Senhor, se Deus quiser me dar filhos, né, porque eu não sei ainda, eles serão herança do Senhor e eu vou treiná-los para a glória de Deus, o que compete a mim eu farei, né, é uma coisa. Agora, quando os cristãos começam a dizer, eu não quero ter filhos, preocupados com essas questões, a gente está esquecendo que existe um Deus, que Ele é supridor de todas as necessidades. Exatamente. E que se Ele nos deu essa capacidade, Ele sabia que tinha um propósito. Verdade. Aí a gente fala, eu tenho medo de botar filho no mundo. E a gente esquece que a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Verdade. É muito bonito falar esse discurso quando a gente quer falar das nossas emoções. E quando Deus te chama para um posicionamento, para exercer uma autoridade, um sacerdócio, o seu embaixador aqui nessa terra. Entende? Eita, e tu acredita que já tem mais de uma hora que a gente tá conversando? Tá demorando. Eita, não! E eu tô gostando tanto. E é muito isso. Posso falar mais? Pode. Pode. Com moda a outra aqui. Só mais um pouquinho, produção. Pode ser? Pode ser. Só mais um pinguinho. Pode? Pode sim. Antes de eu descobrir a gravidez, isso é muito forte, né? Eu ainda não sabia desse bendito áudio, mas tem uma conhecida que não é tão conhecida minha, conhecida da minha irmã. Ela tava orando por uma amiga dela que, se eu não me engano, ou não podia ter filhos, ou tava tentando engravidar, alguma coisa do tipo. E isso foi em dezembro, essa oração que ela fez. E ela tava orando e o Senhor me mostrou pra ela. E ela não tem, nenhum contato, nem nas minhas redes sociais, ela não me seguia, nenhum contato. E o Senhor me mostrou pra ela e falou que iria me dar um filho e que esse filho iria ser o renovo da minha vida. Eu tenho esse áudio. E que eu não me preocupasse com nada, porque ele iria me sustentar em tudo, em questões financeiras, em tudo, pra mim não me preocupar. Só que minha irmã não me mostrou esse áudio pra mim, porque como eu tava passando por uma fase, né, bem assim... Ela teve receio, né? Ela teve receio de eu gerar, essa expectativa, né? Eu vou engravidar. Ansiedade. Exatamente. Então, ela não me mostrou. E aí, foi que só quando eu descobri a minha gravidez, eu descobri dia 23 de fevereiro, dia 22, eu acho que eu te falei. Eu tava aqui num culto com o Jean e eu tava muito mal mesmo. E eu lembro que eu olhei pra Bíblia dele, ele escreveu o nome do neném e colocou dia 22 de fevereiro de 2022. Aí, quando foi no outro dia, eu peguei e fiz um teste. E deu positivo. E foi aí que ela pegou, a minha irmã me mandou esse áudio, né? Então, o meu filho, o Davi, eu sei, eu falo até pro Jean, amor, eu tô assim, sentindo sempre, desde quando eu descobri minha gravidez, que eu já era um profeta dentro de mim. Eu sinto literalmente, sabe? É algo tão valioso, é muito mais. Então, não é nem um peso, mas é a responsabilidade que nós temos realmente com essa futura geração, né? Porque se o mundo tá tão ativo nisso, vão povoar a terra, mas
como que estão povoando a terra. Com ideologia de aborto. Justamente. Contra o casamento cristão, várias coisas. Crianças crescendo em um lar onde ter 2 mães é normal, né? Ter 2 pais é algo mais, assim, normal. Moralidade sexual, você vê as crianças hoje naquela questão lá, as dancinhas. Sim. O negócio de namoro de criança. Gente, fala sério. Sexualizar uma criança. Verdade. Se nem você entende às vezes de sexo direito, você quer fazer uma criança entender, me poupe. E nós temos essa responsabilidade, sim, né? Então, a Tainá, ela não é mais aquela Tainá que viveu, que hoje vive o que viveu antes, mas que está vivendo o que Deus ele quer que eu viva hoje, sabe? Glória a Deus. É dentro do meu lar, algo muito novo pra mim, claro. Tanto que o Gianni pegou e falou esses dias, eu sinto medo, aí eu também. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos nessa, mas a gente não larga. Eu acho que não é medo, é o temor, né? Tipo, meu Deus, eu sempre falo, Deus vai querer o sangue dessa criança de vocês, né? Então, mas que não. Por isso que temor, não medo. Porque o medo faz você fugir, mas o temor faz você reverenciar. Né? Exatamente. E eu acho que é isso que vocês sentem. Sim. Né? Essa responsabilidade, né, muito grande. E eu me vejo assim, porque eu me acho super nova, né, 20 anos. Porque, tipo, tem gente que já me deu mais que isso. Mas porque você é muito postura de madura, entende? E eu me vejo assim, e Deus, ele me mostra todos os dias, olha, eu tô te fazendo você até mesmo tirar essa visão que você tinha sobre si de fraqueza, porque eu me olhava e eu me achava uma pessoa muito fraca, e eu agora, Deus, ele sabe, tá me mostrando, eu tô te colocando neste lugar, porque eu quero te mostrar que, embora não seja com a tua força, eu te chamei foi para ser forte mesmo, sabe? Eu te chamei para te mostrar que você consegue esperar, que Deus, ele não nos chamou para viver covardia. Exatamente. E às vezes nós, né, nos acovardamos muito. E é isso. Ai, foi tão bom. A gente conversou, foi muito, hein? Que bom. E eu espero muito que você que está aí tenha sido assim edificado, porque vocês viram o quanto que a gente conversou de Deus, foram coisas assim maravilhosas. A história é bem interessante, tirando peso de religiosidade, né? Transformação, carência curada no Senhor em nome de Jesus. Transformação em um tempo novo, né? Um tempo de renovo na vida, não só na sua, porque eu acredito que o que está aqui é derramado lá. Em nome de Jesus, nós declaramos esse tempo de realinhamento, de reposicionamento e de renovo sobre a sua vida, né? Que você não se desespere pela estação que você está passando, mas que você entre num lugar de descanso em Deus, para que, se você estiver no momento de estar no casulo, viva lá no seu casulo, mas também vai ter um momento que o Senhor vai te levar a voar como uma borboleta, né? E isso é muito importante, a gente descansar. Tainá, obrigada. Por nada. Gostou? Foi leve, né? Obrigada. E quer deixar teu Instagram? O pessoal te seguir, ou é privado? Se não quiser, não tem problema não. Depois vocês procuram ela. Tainá. É porque eu não sei, eu nem lembro assim. É porque tem vários Essa aqui é do marketing. É porque tem vários S's no meu Rodrigues. Pois eu vou falar aqui o meu, que eu vou repetir de novo até você aprender a me seguir. Porque às vezes o pessoal olha aqui e não quer seguir nas redes sociais. Povo estranho. Mas vamos lá. @AnaKeuline. E mais uma vez, curte, comenta, compartilha se você gostou, se te edificou. E também se inscreve aqui no canal, tá bom? Um cheiro e até o próximo Shinecast. Glória a Deus.